Sou a doutora Ana Maria, e preciso que você preste atenção ao que vou dizer agora. Porque existe um hábito matinal, feito todos os dias por milhares de pessoas acima dos 60, que está acelerando a perda de força muscular, diminuindo sua energia e tornando suas pernas cada vez mais fracas e pesadas. E o mais impressionante, esse erro parece totalmente inofensivo. Ele está aí, na sua mesa do café da manhã. E muita gente faz isso acreditando que está começando o dia leve. Mas, para o seu músculo, esse hábito funciona como um bloqueio. Bloqueia a absorção de proteínas, aumenta açúcar no sangue logo cedo e cria um ciclo silencioso de cansaço, tremores e até sarcopenia precoce. Se nas últimas semanas você percebeu suas pernas mais instáveis, se sente que sua força não é mais a mesma, ou se o seu café da manhã não sustenta como antes, esse vídeo vai te mostrar exatamente o que está por trás disso. E a parte boa? Quando você corrige esse hábito, o músculo responde rápido. Alguns dos meus pacientes relatam energia mais estável já nos primeiros 7 dias. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários. Qual é a sua idade e em qual cidade você mora? Quero que você entenda algo muito importante sobre o seu corpo depois dos 60 anos. Os músculos não começam o dia prontos. Eles precisam de 3 coisas para acordar: proteína disponível, glicose estável e ausência de inflamação logo pela manhã. Quando uma dessas 3 falha, você sente na hora, mesmo que não perceba conscientemente. É aquele cansaço estranho logo cedo. Aquela sensação de pernas ociosas, como se demorassem para responder. Ou aquela fome rápida, que retorna menos de 2 horas depois do café. E aqui entra o ponto central deste vídeo, o erro que está acelerando a fraqueza muscular em tantas pessoas acima dos 60. O vilão é a combinação café puro mais pão branco em jejum. Simples, comum, e exatamente por isso, tão perigosa. Por quê? Porque essa dupla cria, dentro de minutos, um ambiente metabólico que desliga o músculo ao invés de ativá-lo. O café puro, tomado em jejum, aumenta um hormônio chamado cortisol. E o cortisol logo cedo, sem nenhum alimento sólido, diz ao seu corpo: vamos usar músculo como combustível. Isso se chama catabolismo, o processo de quebrar massa muscular para gerar energia rápida. Agora junte isso ao pão branco. Ele é digerido rápido demais, transformando-se quase imediatamente em açúcar no sangue. Esse pico repentino obriga o pâncreas a liberar tanta insulina que, em poucos minutos, a energia despenca novamente. O resultado: tremores, sensação de fraqueza, pernas pesadas, queda de energia e mais fome, mesmo após comer. Esse ciclo, repetido todos os dias, leva a uma consequência que muitos dos meus pacientes relatam antes mesmo de chegar ao consultório. Doutora, parece que perdi força sem perceber. E perder força sem perceber é um dos primeiros sinais de sarcopenia silenciosa, algo que avança muito mais rápido quando a manhã começa com esse erro. A boa notícia é que existe uma forma simples, acessível e imediata de interromper esse ciclo e ativar seus músculos logo cedo. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, com alimentos que você provavelmente já tem em casa. Mas antes, respire fundo e me responda aqui nos comentários. Você costuma tomar café puro com pão branco de manhã? Agora que você já entendeu qual é o erro, café puro mais pão branco em jejum, precisamos ir mais fundo no que realmente acontece dentro do corpo de quem já passou dos 60 anos. Porque o que esse hábito causa em um adulto jovem é uma coisa, mas o impacto em uma pessoa de 60, 70 ou 80 anos é muito maior, muito mais rápido e muito mais perigoso. E eu vou te explicar por quê. Depois dos 60, o corpo passa por um fenômeno chamado resistência anabólica. Isso significa que o músculo tem mais dificuldade para usar a proteína que você come. Ele precisa de estímulos corretos logo cedo para conseguir ativar o processo de construção muscular. Mas quando o dia começa com café puro, o que acontece? O cortisol sobe. E um cortisol alto em jejum faz o corpo quebrar tecido muscular para gerar energia rápida. Ou seja, antes mesmo de você dar o primeiro passo pela casa, você já começou o dia perdendo músculo. E quando você coloca o pão branco por cima, o cenário piora. O índice glicêmico alto provoca picos de glicose, seguida de queda brusca, seguida de fome rápida, seguida de mais fraqueza.
Essa oscilação glicêmica tem um efeito devastador nos músculos idosos. Ela desativa a síntese proteica, atrapalha a entrada de aminoácidos na célula e favorece a perda de massa magra. É por isso que tantos idosos me dizem: doutora, eu como, mas não sinto energia. Ou, eu ando e parece que minhas pernas não me obedecem. E muita gente acha que isso é idade. Mas não é somente idade. É metabolismo desregulado por causa de um hábito repetido todos os dias. Além disso, depois dos 60, hormônios essenciais para força e recuperação muscular, como GH e testosterona, já estão naturalmente mais baixos. Quando o café da manhã coloca seu corpo em estado de estresse e catabolismo, esses hormônios caem ainda mais, dificultando qualquer tentativa do músculo de se recuperar. E tem algo ainda mais importante. Picos e quedas de açúcar pela manhã aumentam inflamações silenciosas. E inflamação crônica é um dos motores mais fortes da sarcopenia acelerada. É um ciclo traiçoeiro. O hábito parece leve, mas o impacto é profundo. E o mais surpreendente, esse processo começa nos primeiros 7 minutos do seu dia. Agora, eu vou te mostrar como interromper esse ciclo, qual alimento simples ativa a síntese muscular já pela manhã e como montar um café da manhã que devolve força às pernas. Antes de seguir, me conta nos comentários. Você sente fraqueza logo cedo ou só no fim da tarde? Agora que você já entendeu o impacto negativo da combinação café puro mais pão branco em jejum, é hora de conhecer o oposto disso. O alimento simples, acessível e poderoso que corrige esse erro e faz seus músculos acordarem de forma completa logo de manhã. E eu garanto, quando você coloca esse alimento na primeira refeição, o corpo responde, rápido. O nome dele é proteína leve de alta biodisponibilidade. E duas opções funcionam especialmente bem para pessoas acima dos 60. Iogurte natural proteico ou cottage. Por que eles são tão eficazes? Porque, ao contrário do pão branco, eles entregam aminoácidos essenciais logo cedo, especialmente leucina, que é o gatilho da síntese muscular. É como se você apertasse um botão interno que diz ao músculo: acorde, reconstrua, fortaleça. E tem mais. Enquanto o café puro eleva o cortisol, a proteína leve faz o oposto. Ela estabiliza o metabolismo, reduz flutuações de açúcar e impede que o corpo entre em estado de catabolismo logo pela manhã. Isso significa que, já nos primeiros 20 a 40 minutos após comer, você ativa 3 forças que trabalham a seu favor. Menos perda muscular. Mais energia sustentada. Maior sensibilidade dos músculos à proteína do resto do dia. Para quem tem mais de 60 anos, isso é ouro. E é por isso que tantos dos meus pacientes relatam o mesmo fenômeno após uma semana. Doutora, minhas pernas estão respondendo melhor. Não tive aquela fraqueza da manhã. Minha energia não despencou antes do almoço. Mas existe um detalhe fundamental que quase ninguém sabe. A primeira fonte de proteína do dia define como seu corpo vai usar a proteína das próximas refeições. Se você começa com picos glicêmicos, o corpo entra em modo de defesa. Se você começa com proteína leve, ele entra em modo de reconstrução. E para deixar esse café da manhã ainda mais completo, existe um reforço natural extremamente simples que melhora ainda mais a absorção. Uma colher de chia hidratada por cima do iogurte ou cottage. A chia entrega fibras, estabiliza a glicose e prolonga o efeito da proteína. É o oposto perfeito do pão branco. Agora, eu vou te mostrar como montar o café da manhã ideal, o passo a passo exato para substituir o hábito que enfraquece seus músculos por um ritual que fortalece o corpo inteiro. Antes de avançar, me diga nos comentários. Qual proteína você usa mais pela manhã? Iogurte, cottage ou nenhuma? Agora que você já sabe qual é o erro e qual é o alimento corretor, chegou o momento mais importante deste vídeo. O passo a passo prático, clínico e simples para montar um café da manhã que realmente ativa seus músculos, sem complicações, sem ingredientes caros e sem mudanças drásticas. Pense nesse ritual como um despertador metabólico para o seu corpo depois dos 60. Primeiro passo: interromper o ciclo do café puro em jejum. Se você gosta muito do café, não precisa abandonar. Mas nunca mais tome café puro com o estômago vazio. Essa é a regra de ouro. A cafeína isolada aumenta o cortisol e empurra seu corpo para o catabolismo. Mas quando o café é tomado após uma pequena fonte de proteína, o efeito muda completamente. Ele passa a melhorar foco,
energia e até disposição para caminhar. 2. Segundo passo. Começar o dia com proteína leve. Aqui está a sequência ideal. 3 colheres de iogurte natural proteico. Ou 2 colheres cheias de cottage. Ambos ativam leucina, iniciam a síntese muscular e tiram seu corpo do estado de defesa metabólica. Se quiser potencializar o efeito, adicione 1 colher de chia hidratada. Em 10 minutos ela forma um gel leve. Esse gel funciona como estabilizador, controla a glicose, prolonga a saciedade e mantém o músculo alimentado por mais tempo. 3. Terceiro passo. Só depois disso, tome seu café. Aqui você transforma o vilão em aliado. Com proteína no estômago, o café deixa de provocar picos de cortisol e se torna um estimulante suave para o cérebro e para o humor. Muitos idosos me dizem: doutora, eu não sabia que o problema era a ordem. Sim, a ordem muda tudo. 4. Quarto passo. Manter picos de açúcar longe da manhã. Isso significa evitar pão branco, bolachas, bolo e sucos logo cedo. Esses alimentos ligam o mesmo mecanismo que acelera a fraqueza muscular. E quando você remove esses picos do seu café da manhã, o corpo entra em ritmo estável. Você sente isso nas pernas, no humor e até na velocidade com que levanta da cadeira. O resultado desse ritual: manhãs mais estáveis, mais força para caminhar, menos tremores, mais energia até o almoço. Músculo ativado desde cedo. É um ritual leve. Mas, para quem tem mais de 60, ele transforma o dia inteiro. Agora, eu vou te entregar o protocolo final de força matinal, para você consolidar tudo e aplicar de forma contínua. Antes disso, me conte nos comentários. Você toma café antes ou depois de comer pela manhã? Sou a doutora Ana Maria, e agora que você chegou até aqui, quero consolidar tudo o que realmente funciona para fortalecer seus músculos logo pela manhã, especialmente depois dos 60 anos. Se existe algo que repito diariamente no consultório é isto: a forma como você começa o dia determina a força que você terá até a noite. Músculos idosos não funcionam por acaso. Eles precisam de 2 pilares logo cedo: estabilidade metabólica e estímulo proteico. E é exatamente por isso que o hábito café puro mais pão branco em jejum enfraquece tanto. Ele derruba esses 2 pilares e coloca o corpo em modo de defesa, não de construção. Mas quando você corrige a primeira refeição, o corpo responde. A seguir, deixo o protocolo final, do jeito que ensino em consulta, para reconstruir força muscular e evitar o ciclo de fraqueza silenciosa. 1. Desperte o músculo, não o açúcar. Comece o dia com proteína leve. 3 colheres de iogurte natural proteico. Ou 2 colheres cheias de cottage. Esse simples gesto ativa a leucina, preserva a massa magra e tira o corpo do catabolismo. 2. Estabilize o metabolismo logo nos primeiros minutos. Adicione 1 colher de chia hidratada. Ela reduz picos glicêmicos, prolonga a energia e mantém o músculo nutrido até o almoço. 3. Só depois tome seu café. O café deixa de ser vilão quando você o consome com o estômago protegido. Assim ele melhora foco, calma e disposição, sem derrubar sua força. 4. Evite os sabotadores matinais. Pão branco, bolo, bolacha, suco doce. Eles elevam o açúcar, derrubam energia e prejudicam o músculo idoso. Restringi-los pela manhã é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar. 5. Repita por 14 dias. Este é o tempo médio para o corpo estabilizar cortisol, ativar síntese muscular e reduzir aquela fraqueza matinal que tantos idosos carregam sem saber de onde vem. Se você aplicar esse protocolo, vai perceber mudanças sutis nos primeiros dias. E mudanças profundas nas próximas semanas. Mais controle sobre o corpo. Pernas mais firmes. Energia mais estável. Menos sensação de peso ao levantar. E aquele bem-estar silencioso que vem de um músculo bem nutrido. Agora me diga aqui nos comentários. Você pretende testar esse protocolo pelos próximos 14 dias? Quero saber sua idade e sua cidade para acompanhar seus resultados.